Gostaria de convidar Anderson Menezes, analista ali da Alkin Research. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Agradeço imensamente por ter participado aqui conosco desse fechamento de mercado. É sempre um prazer recebê-lo aqui na BMC News. Prazer é todo meu, Gabriel. Boa tarde a todos, a audiência, equipe BMC. É um prazer estar de volta. Maravilha, Anderson. Será que nós conseguimos? Você enxerga algum viés positivo para o nosso Ibovespa? A gente está tentando, a gente está testando, está tentando voltar ali aos 100 mil pontos, mas existe essa força compradora para a nossa Bolsa de Valores? Há notícias positivas no radar que possam nos fazer voltar acima dos 100 mil pontos? Ou já que caiu, a gente vai demorar bastante tempo aí para voltar? Qual a sua opinião? Tem mais horizonte positivo ou negativo aí pela frente? Tem algo que possa gerar essa força para no nosso Ibovespa? Aí, se vai passar ou não dos 100 mil pontos é outra discussão, tem que ter bola de cristal, mas há essas notícias positivas no radar que possam gerar essa força compradora? Como é que está a sua visão para a nossa Bolsa de Valores neste momento? Perfeito, Gabriel. Acho que tem bastante pano para manga para a gente entender nesse assunto. Já queria primeiramente lançar uma pergunta para o chat e adivinhar. Quero ver quem adivinha vai ganhar um brinde aí da BMC que o Gabriel vai dar para vocês. Quero ver se a gente passar dos 100 mil pontos agora, qual que vai ser a festa de Bovespa, né? 5, a 8, a 10, né? Que a gente já teve tanta festa dos 100 mil pontos. Qual edição será nessa festa de Bovespa? Quero ver quem adivinha. Né? Fui buscar essa informação hoje por curiosidade, mas acredito sim que a gente vai superar, né, mais uma vez 100 mil pontos. Não acredito, tá? Que a gente vai bater 80 ou 90 mil pontos aí, só se de fato as coisas desandarem muito. Eu tô até, hoje acho que é um dos momentos que eu tô mais otimista com a Bolsa recentemente, tá? Acho que é de fato o momento que a gente tem. É de fato uma situação ainda delicada, mas o cenário já está desenhado. Tá? Eu acho que isso é mais importante. Eu vejo dois grandes catalisadores para a nossa bolsa sair desse patamar e voltar a engrenar, quem sabe ali 115, 121 pontos, como a gente viu antes. O primeiro deles é o arcabouço fiscal. Tá? Acho que não é mistério nenhum, a BMC também tem reportado, acompanhado diariamente aí toda a evolução do caso e que deve ser apresentado, se não nessa semana, na próxima semana. Mas aqui vale um ponto de atenção, né? Não basta só ele ser apresentado, basta ser apresentado de uma forma que mostre que o governo está comprometido, né, com uma disciplina maior de gastos ali, né, e que não seja nenhuma forma ali que não contemple educação, né, saúde fora do teto. Então, acho que se for apresentado e for algo que esteja na média de que agrade o mercado, agrade todo mundo, acho que vai ser sim muito positivo, porque vai ser um alívio muito grande, tá? Já que essa é uma preocupação atual do mercado. Tá? O segundo ponto, que acho que mais para frente até considera um plus, um bônus, é que seria a reforma tributária, mas aí mais para o segundo semestre acho que vale a pena discutir, que seria sim, talvez um outro grande catalisador para levar a Bovespa mais adiante, mas por hora, né, seria essa questão do arcabouço. Só que o que levou, né, o nosso Bovespa, porque estava ali 115 mil pontos, 114 ali em janeiro, né, para esse 97, 98 que a gente viu na última semana e está vendo agora, né, foi o fluxo do investidor estrangeiro, né, desde dia 16 de fevereiro a gente já teve o estrangeiro aí retirando mais ou menos, né, 8 bilhões da nossa bolsa, tá, é muito dinheiro, né, lembrando que o estrangeiro representa ali 50, 55% do volume negociado na nossa bolsa, né, e ele era um dos últimos otimistas, né, aqui com a nossa bolsa, né, a gente tem um investidor institucional, né, que estava tendo aí, né, saques, né, do pessoal de renda variável, né, por conta, né, de ter esse patrimônio um pouco mais disponível, um pouco mais líquido, né, o pessoal do multimercado, né, que buscou proteção internacional, proteção via dólar, proteção via renda fixa, e sobrou quem? O investidor estrangeiro, né, que é um dos que mais estava otimista com esse início do governo Lula, né, que por conta da maior atratividade, né, tanto da renda fixa americana quanto outros motivos, né, como a sensibilidade do mercado macro internacional, né, colocou esse dinheiro para casa de volta, porque como eu falei, né, em 22 ele colocou aí mais de 100 bilhões aqui no Brasil, então ele está trazendo um pouco esse dinheiro para casa. Então, tudo isso aí combinado, essa tempestade aí, né, que a gente está vendo aqui no nosso Bovespa, a gente, né, ficou nesse patamar de 98 mil pontos, e eu acho até, né, que está um grau que a gente não pode falar não tem como piorar, porque sempre tem como piorar, né? Vai que surge uma nova bomba aí nos próximos dias, mas eu tô otimista até como eu falei, né? O cenário tá desenhado. A gente tem esse arcabouço que deve ser anunciado nessa próxima semana, não como na outra. A Selic, acho que é um papo que a gente pode estender também, né? Deve cair por bem ou por mal, tá? Digamos assim, acho que se o Roberto Campos Neto não baixar, vão colocar alguém no lugar dele que baixe, tá? A pressão em relação à Selic já tá
se estendendo, né? Começou lá pelo Lula, né? Se estendeu ali para os membros do partido dele. Agora está, né, entre até formadores, o pessoal da Faria Lima falando muito sobre essa queda de juros. As empresas, que a gente vai falar também no quarto tri, né, sofreram muito com despesas financeiras, né? Custo de crédito. Então, assim, tá tudo pressionando ali, né, para cima no campo de neto para baixar essa Selic. E o mercado, só para fechar aqui meu raciocínio, né, é algo que precifica, ele antecipa os movimentos. Então, a gente vai ter com certeza uma recuperação, né, assim que o mercado tiver essa visibilidade, que pode ser até sair amanhã na ata do cupom também, que acho que vocês vão cobrir aqui, certamente a gente vai estar ligado aqui na Alckmin, né, e o mercado precisa disso, dessa visibilidade sobre a queda da Selic, que acho que inevitavelmente deve acontecer entre julho e agosto, e também esse arcabouço. Esses fatores combinados aí, acho que a nossa bolsa pode seguir mais tranquila, salve, né, a ausência aí de surpresas negativas adicionais. A gente tá tendo uma surpresa por mês, né? Em janeiro a gente teve ali o finalzinho com a Americanas, fevereiro veio um monte de coisa, aí março vem com crise dos bancos, esperamos que isso tenha acabado, as surpresas tenham se extinguido, a gente tenha aí um abril um pouco mais tranquilo, já que a gente está chegando no finalzinho do mês. Agora, Anderson, você mencionou uma coisa que eu acho bem curioso. Nós estamos com essa briga, essa discussão sobre a Selic especificamente, e nós temos um mercado já as últimas divulgações, já há um bom tempo, indicando uma queda da Selic já para este ano, na forma, claro, do seu boletim Focus. Nós já temos o mercado indicando, a Selic pode ir para 12,75, 12,5, a gente já viu alguns fatores ali. Veio de 11, mas aumentou conforme o tempo passava. Você acredita que é necessária essa extensão da Selic em 13,75 até o final do ano? Quais seriam os impactos de uma redução para os valores que o mercado já está projetando? E se nós não cumprirmos essa agenda, essa diminuição até o final do ano, será que o mercado vai ficar mais pessimista porque não atingiu as suas perspectivas ou mais otimista porque a inflação vai estar controlada? Como que faz essa balança? O que o mercado quer neste momento? O que a gente pode tirar desse raio-x? Porque a gente tem 13,75, ainda uma inflação persistente, nós tivemos um aumento em fevereiro de 0,84 que veio acima da expectativa, ou seja, o Banco Central sempre reforçando essa necessidade da manutenção dos juros e até o mercado já pedindo agora um pouquinho menos. Para quem negocia ali títulos futuros de juros aqui no Brasil, está pedindo mais, mas o mercado como um todo, quando vai dar a opinião no Fox, está pedindo menos. Como é que funciona essa balança? O que o Banco Central teria de fazer para equilibrar essa situação até o final do ano? Sim, perfeito, Gabriel. É a dúvida, né? De todo o Banco Central do mundo, acho que até comparativamente aqui nos Estados Unidos, acho que tem uma situação muito mais difícil, até por conta de toda a crise bancária lá fora. Aqui a gente tem só esse problema entre inflação, né, e juros, né? Só recapitulando aqui para toda a audiência, né? Os juros, altos servem para conter a inflação, né? E se a gente deixa os juros mais baixos, né, a gente deixa a inflação correr um pouco mais solta. Então, essa é a dúvida de todo o Banco Central do mundo, né? E sempre é o mais importante tentar achar esse ponto de equilíbrio. Tá? E por hora, né, a gente tem até uma inflação controlada, entre aspas, aqui certamente, né, depois de tanta gente sofrer nos últimos meses, porque o Banco Central foi muito agressivo aí, né, na sua escalada de juros de 2% para até 3,75. Hoje, a curva de juros, eu estava olhando hoje de manhã, né, a nossa curva de juros está precificando em média, né, um corte de 159 bips na Selic até o final desse ano, né, mais para ele para o segundo semestre. Então isso elevaria a Selic a 12,10% no final do ano, que já é um corte bem considerável. Tá? Agora a pergunta de $1 bilhão, né, será que o Banco Central deve cortar ou não, né, diante de toda essa pressão? Que por essência, a nossa análise, a minha análise aqui na Alckmin Research é de que isso deva acontecer no melhor cenário, aliado, né, maior segurança nas contas públicas, né, porque não adianta o Banco Central cortar juros, né, e o governo, né, gastar ali adoidado, porque de fato isso vai se transformar em um outro problema que vai ser, no caso, uma inflação mais aguda lá na frente, né? A gente pode não ver de imediato, mas lá na frente com certeza vai ser uma inflação um pouco mais acentuada, e isso vale a gente destacar. Tá? Como eu falei que as coisas estão encaminhadas de certa forma para que se resolvam, né, a gente tem um arcabouço positivo, e que isso fique bem interessante, eu acho que vale a pena só a gente destacar um outro ponto de que por que o Banco Central ainda não baixou os juros, tá? Porque nos últimos 2 anos, basicamente, tá? No ano passado, pelo menos com certeza, o Banco Central não foi capaz de atingir a sua meta da inflação. Tá, então você no seu trabalho certamente tem, né, o Gabriel, todo mundo do BMC, ou nossa audiência no seu respectivo trabalho, né, tem uma meta ali no seu trabalho que certamente deve ser alcançada, e a do Banco Central é ter a meta de inflação.
tá? Ele tem que cumprir com a meta de inflação, que ele todo ano ele fala lá, olha, eu tenho que atingir aqui 3,25%, mais ou menos 1,5%. E aí, né, ele vai, né, mapeando os juros dessa forma até para conseguir ter essa meta. E só que o problema agora é que a meta também está sendo discutida. Muita gente aí, né, até o Rogério Xavier da SPX, né, falou recentemente, né, que chamou bastante atenção para esse assunto, de que a meta, né, ela deve ser subida. Tá? Porque não é compatível aqui com o nosso país a gente ter uma meta tão baixa de cerca de 3,5%. Tá? O Lula também já falou bastante sobre isso e é provável que em junho desse ano a gente tenha essa meta revista. Tá? O Campos Neto não descartou não concordar, né, com essa meta. Ele falou assim, a gente tem que ver cada cenário ao cenário, então ele está aberto também a rever essa meta. Então acho que é um outro ponto que vale a pena destacar. E por que eu estou falando isso da meta? Porque para o Banco Central baixar os juros é muito mais fácil, né, se ele tiver uma meta um pouco mais tranquila, porque hoje ele está fugindo da meta dele, tá? Aqui no limite superior seria cerca de 5%. A nossa inflação projetada para esse ano está em 5,6%, 5,8%, se eu não me engano. Tá? Então, o Banco Central, né, fugindo da meta, né, ele já também tem mais dificuldade de baixar juros. Fala, poxa, eu já não estou cumprindo aqui com o meu trabalho, né? Eu vou baixar juros e fica mais difícil ainda, né, para eu controlar a inflação. Então, essa meta sendo revista para um pouco mais flexível, né, mais para cima ali, é mais fácil que ele tenha esse espaço para cortar os juros e fazer o trabalho dele, tá? Isso acho que é bem importante a gente considerar, que o mercado até parou de falar recentemente. Então, esse fator ali da meta ser vista no meio do ano, acho que vai ser bem positivo e também bastante provável. E como eu falei, só fechando com o raciocínio, se ele deve ou não, né, baixar juros, eu acredito que sim, deve ser feito, mas de forma bem lenta e gradual. Então, acho que o mercado ele tem que sentir bastante, né? Tem que ser esse feedback do governo, né? Até por conta do comunicado do Copom, o último foi bastante duro, né? Porque ele não tinha nada concreto ainda com relação ao arcabouço, né? Tendo essa canetada ali mais firme do arcabouço nessa disciplina do governo, ele vai ter aos poucos, né, maior segurança para poder, né, baixar os juros e tudo fluir mais constante. Mas sobre a inflação em si, eu não acho que é uma preocupação tão maior, tá? Acho que o IPCA 15 mostrou alguns núcleos um pouco mais tranquilos. A gente vai ter o IPCA em breve sendo divulgado também, mas eu acho que um fator para a inflação, acho que é bem tranquilizador, é esse petróleo que a gente está vendo a $75, né? Acho que isso é muito tranquilizador, o câmbio de certa forma está bem comportado, então acho que o horizonte para a inflação mais para frente é bem positivo, o que deixa o Banco Central um pouco mais confortável em cortar esses juros. Maravilha, Anderson. Inclusive você mencionava essa questão do custo financeiro que está pegando pesado com os resultados das companhias. A gente vê ali as companhias todas reportando ali problemas com as suas dívidas, com os custos financeiros, o quanto que elas estão pagando de juros. Nós temos um setor que é bem impactado, tanto diretamente ali no seu caixa, nas suas operações, quanto nas vendas para o seu público, que é o setor de construção. Nós temos um cenário aqui, eu abri o nosso mapa anual, só para o pessoal dar uma olhada, que está bem dividido. Para quem apostava no setor de construção como uma salvaguarda para este ano de 2023, até uma boa recuperação, a gente tem companhias de um lado, companhias do outro, todo mundo meio dividido. De um lado nós temos Gafisa, claro, tem as dinâmicas próprias, nós temos uma grande briga com Gafisa, que é outra história, a gente deixa para uma outra conversa. Nós temos JHSF, 23% de queda, nós temos Moura do B, 16% de queda, RNI, nós temos 19% de queda, Trisul, MRV, Ezetec, Melnick, todo mundo destinado negativo, isso agregado anual. Do lado positivo, nós temos Plano e Plano, 42,46%, Tenda, 16,82% e 12% para Lavi. O que está pesando para ambos esses lados aqui do nosso setor de construção? Quais são as perspectivas? Nós apostávamos na construção civil como uma salvaguarda para o governo Lula. Tinha gente colocando ali nas carteiras, não, esse é o kit Lula e o kit Bolsonaro. Nós já tínhamos essas duas carteiras ali sendo discutidas no ano passado. Educação e construção faziam parte dessa possibilidade da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Você acha que a gente ainda tem muitas perspectivas positivas para o setor de construção? Ou questões como a cotação ali dos principais materiais utilizados, a inflação, esses custos financeiros ainda devem pesar muito nos caixas, nas operações dessas companhias. Como que está a sua visão especificamente para esse segmento, esse setor? Claro que ele é bem dividido, né? Nós temos alto padrão, médio padrão, nós temos baixíssimo padrão. Como que está a sua visão para esse setor como um todo, com esse cenário que está posto no momento? Perfeito. O setor de construção ele tem uma série de problemas, né, na verdade, que ele tem passado e calhou de serem todos ao mesmo tempo, até por isso que a gente está vendo desempenho bem ruins aí em sua maioria. Tá? O que eu gostaria de destacar, né, você falou do custo de construção,
porque logicamente, né, o aumento do custo do aço, até que acho que se normalizou um pouquinho, de viga, vergalhão, né, um monte de coisa ali que é usada na construção, que no último ano, né, teve um aumento muito expressivo e por hora, né, a gente até viu uma redução. Só que a gente tem que lembrar, né, que o ciclo de vendas ali, né, o que a companhia está faturando hoje é de um imóvel que ela vendeu, né, que ela construiu ali um ano e meio atrás, tá? Então é lento, tá, essa tradução nos resultados, até por isso que o quarto tri agora foi muito machucado, então a gente deve demorar aí nos 4 ou 3 trimestres até a gente ver, né, uma margem, né, um resultado das empresas que traduza, né, um alívio em relação à pressão de custos. O segundo ponto, que é a demanda, a gente sabe, né, que a maioria da população está e economicamente um cenário um pouco mais difícil, né? Um terço da população, né, endividada, então, né, as coisas, né, em relação à demanda também estão mais difíceis, até porque a oferta estava bem elevada em relação à construção, principalmente aqui em São Paulo, tá? E só que a gente teve ao mesmo tempo, né, com todos esses problemas, a gente teve, né, a parte de construção de baixa renda sendo uma grande aposta para o governo Lula, tá? Assim como educação ali por Cogna, e Dux, tá? Então a parte de construção, acho até que a MRV, né, se a gente pegar os últimos 7 dias aí, né, até deu uma escala boa, né, ontem e hoje acabaram realizando um pouco, mas eu acho até que é um grande catalisador sim, tá? Só que nada disso vai adiantar se a gente não tiver agora uma Selic, né, um custo de financiamento para as empresas também um pouco mais tranquilo, tá? Pode estar tudo perfeito o cenário que se essa Selic continuar nesse patamar de 13,75, 14, 13% a duplo dígito, né, vamos falar assim, vai ser bem difícil para essas empresas, até porque dificulta, né, para a pessoa ali, para o comprador desses imóveis, né, fazer tanto empréstimo quanto para a construtora, né, fazer os seus novos imóveis. Então, né, esse conjunto ali, pode ter tudo orquestrado para dar certo, mas a Selic nesse patamar, eu acho que ainda vai travar muito esse desempenho. E como falei, né, é gradual, né, mesmo que a Selic baixe hoje, né, para a empresa MRV, plano e plano, tendo o que for pegar, construir, né, conseguir captar recursos mais baratos e fazer o imóvel e vender, isso se traduzir em resultado, demora aí, né, no mínimo 4 ou 8 trimestres, tá? Então é lento, tá? O que a gente está vendo agora de fato foi bem ruim, né, mas o mercado, como falei, sempre precifica para frente, então acho que é por isso que a gente vê alguns movimentos positivos. Só falando um pouquinho de JHSF, né, e outras até de alta renda, né, que teoricamente deveriam sofrer menos, porque é um público, né, um pouco mais, que tem um poder aquisitivo um pouco melhor, né, a JHSF especificamente é uma empresa que tem, né, para quem não sabe, sua parte de incorporação, tem também shopping, restaurante, né, aeroportos, né, e uma série de coisas ali que complementam o seu portfólio. Tá? E a JHSF é uma empresa que vinha, né, já há alguns trimestres, né, tendo a sua parte de incorporação um pouco mais fraca, e por último a gente viu também esse desempenho ruim se estendendo para esses outros setores, por isso que eu acho que o da JHSF foi um dos piores resultados aí que a gente viu recentemente nesse quarto tri, tá? E não tive a oportunidade de acompanhar todas as empresas, tá? Mas eu acho que é uma característica assim bem relevante, né? Baixa renda está sofrendo mais aí um pouco maior intensidade, mas alta renda, né, que seguiu bastante resiliente, tem sofrido um pouco mais ainda que em menor escala, tá? Mas eu acredito que haja uma recuperação, mas em resumo, tudo vai depender dessa Selic baixar. Maravilha. Inclusive, o MPK está lembrando aqui, falando que aprendeu algumas coisas com o nosso BMC Business quando a Cury participou da nossa programação. A gente entrevistou os executivos da Cury e eles mencionavam que aqueles imóveis entre a faixa 1 e a faixa 3 dos planos de habitação, eles não trabalham com esses imóveis, atuam ali da faixa 4 em diante, mas os imóveis entre faixa 1, faixa 2, faixa 3, que estão dentro dos planos de habitação, eles têm uma taxa de juros ali aplicada para a aquisição desses imóveis que é diferenciada do restante do mercado. Essa diferenciação é suficiente para falar que essas empresas de baixa renda estão no momento isoladas, estão blindadas a essa alta da Selic, ou ainda é muito preocupante e os investidores que estão entrando com esse intuito, falando, não, eu vou me posicionar em ativos que estão um pouco mais salvaguardados dos altos juros. Ele tem que ficar mais preocupado, olhar com um pouco mais de cuidado, porque também tem interferência, o setor ainda sofre com muita dificuldade. Até para a gente especificar e entrar mais nesse assunto de baixa renda e quais os riscos, né, quais os fatores que o investidor deve observar, deve olhar antes de investir nesse tipo de ativo. É perfeito. Acho que o mercado vai muito de momentum, tá? Acho que tanto varejo quanto construção civil, né, são setores aí que vão andar muito quando a gente vê, seja amanhã na ata do Copom, né, ou na próxima, ou na
segunda reunião subsequente aí do Comitê de Política Monetária do Banco Central, é quando a gente vê, olha só, vai baixar, a gente conseguir enxergar ali mais ou menos onde é que é. O mercado já vai começar a precificar, falar assim, opa, Magalu, Via, sei lá, varejo como um todo, MRV, Tenda, vão ter uma melhora ali, o pessoal já atualiza, né, o valuation e já consegue enxergar uma companhia melhor lá na frente, e aí tudo se encaminha. Por hora, acho que o mercado ainda está preferindo, né, ficar um pouco mais cauteloso, e como a gente viu, né, o IPCA está 98 mil pontos, então não são só essas empresas, né, é como um todo, o mercado está mais cauteloso. Se a cautela predomina, eu acho que predomina ainda mais para esse tipo de setor. Lógico, como você falou, né, eles têm alguma modalidade de captação mais baixa, mas eu vejo que ainda é um custo bem elevado como um todo, né? Você está falando talvez de 10% ao ano ali, né? É bem difícil a gente mensurar exatamente, porque cada pessoa, né, que for captar empréstimo ali para ter seu imóvel tem um perfil, mas ainda, né, com a Selic é muito difícil ter um custo muito atrativo, tá? A gente falava aí, né, antes da Selic, o pessoal conseguia fazer um empréstimo a 7%, 6% ao ano, tá? Quando a Selic estava mais baixa. Então agora, eu acho que ainda não é o momento. Tá, mas com certeza já está um potencial muito mais alto de recuperação. A MRV, por exemplo, né, para ela voltar no patamar médio que ela estava ali alguns meses, um ano atrás, né, ela precisaria subir pelo menos 6%. Tá? São empresas que estão bem depreciadas, negociadas aí a 0,3, 0,5 vezes, né, o seu valor patrimonial, o valor líquido dos ativos. Então, de fato, são empresas que estão bem interessantes, né, mas que tendem a melhorar, até porque, como eu falei, né, ao que tudo indica, a gente já está bem próximo dessa redução da Selic, que eu acho que assim, é o ponto central para tanto o setor de construção quanto o varejo. Lembrando aí que se a companhia não sofre com a venda dos seus imóveis ali por conta da taxa de juros, ela sofre também no seu custo financeiro, né, gente? Não é uma coisa que isola a outra, a gente tem que tomar cuidado, olhar para o todo, não olhar somente para a venda ali dos imóveis objetivamente, mas também para os custos financeiros da companhia, que são sempre muito importantes e estão fazendo preço nesses últimos resultados. Última perguntinha, até porque eu sei que você está com o tempo um pouco apertado, a gente também está aqui com o tempo curtinho. Nós tivemos a MRV e a EZTEC envolvidas em algumas boas notícias, inclusive tiveram boa movimentação em alguns dias atrás. No programa Pode Entrar aqui da Prefeitura de São Paulo. Os ativos eles tiveram ali participação, foram selecionadas algumas unidades. Você acredita que esse programa em si, ele possa ser uma virada de chave ou ainda todas essas questões, elas dificultam a recuperação imediata desses ativos? Você mencionou que não é um bom momento, ainda não é o momento, a Selic ainda está muito alta, os planos ali de habitação, pelo menos esses focados na cidade de São Paulo, que selecionaram algumas unidades dessas companhias especificamente, eles podem gerar um otimismo maior no mercado, porque a gente viu os ativos ganharem valor e agora perderam de novo. Então, foi um movimento diário, foi um movimento imediato e aí devolveram esse valor. Como é que você está observando essa participação da Prefeitura de São Paulo, essa participação dos planos habitacionais nas operações dessas companhias? Perfeito. A MRV acho que foi a segunda empresa a maior ter abocanhar, né, nesse leilão aí realizado recentemente. As ações de fato, né, subiram, né, no boato, né, na expectativa e até realizaram um pouco, né, para a MRV em si, se todo esse valor ali pudesse ser convertido já diretamente em caixa, o que não é o caso, né, a gente teria logicamente uma alavancagem, né, sendo bem reduzida, tá? Mas diante de políticas, né, contábeis aí, né, a empresa só deve conseguir abater isso e levar isso como um caixa mais lá para frente. Então, o mercado acabou, né, digerindo isso um pouco dessa forma, né, viu que não é tão imediato assim, mas a MRV, né, levanta preocupação com relação à sua alavancagem, né, porque tem os covenants, né, que são faixas ali que ela tem que cumprir de tanto de endividamento que ela não pode estourar, né, tanto para cima quanto para baixo, né, que a empresa está um pouco mais desconfortável, né, esse quarto tri levou a MRV para um nível um pouco mais desconfortável de dívida, tá, e a expectativa até com esse leilão que foi realizado, que ela pudesse, né, ter recursos aí, né, para poder fazer vendas e ter um conforto contábil e financeiro um pouco maior, tá? Então, acho que é positivo sim como um todo, tá? Até porque a MRV foi uma das que teve, né, maior presença ali, né, na companhia, até que eu não cheguei a acompanhar, sendo bastante sincero com você, Gabriel, mas eu acho que sim, é uma medida bem positiva, né, que deve injetar, mas tudo depende da demanda também, não adianta só as empresas conseguirem ter o terreno, fazer prédio construir, se depois a demanda não for resiliente, então a gente vai ter que guardar com certeza um pouquinho para ver como é que isso vai sair também em vendas.
Maravilha, gostaria de agradecer imensamente a sua participação hoje no nosso fechamento de mercado. Seja sempre muito bem-vindo na programação como um todo da BMC News. É sempre um prazer tê-lo por aqui, viu, Anderson? Um prazer também falar com você, estar com todos aí. Espero voltar mais vezes, Gabriel. Um grande abraço.